Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui para gravar esse vídeo, esse rápido vídeo, sobre mais um dos aspectos importantes, controvertidos e difíceis da Lei 13.655 de 2018, que é a lei que mudou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. A Lei 13.655, uma lei que já nasceu muito polêmica, acrescentou diversos artigos à LINDB, diversos, a partir do artigo 20 da LINDB, é tudo artigo novo acrescentado por essa lei, a 13.655, e cada um desses artigos merece uma atenção especial. Cada um desses artigos traz consigo muitas polêmicas, muitas discussões. Eu já gravei, já divulguei a todos uma análise minha sobre o artigo 20 da LINDB e a sua relação com o processo. Eu agora escolhi o artigo 26 da LINDB, acrescentado pela Lei 13.655, para estabelecer a sua relação com a minha disciplina, que é o processo civil. Então, o objeto desse meu vídeo, que será um vídeo curto, mas eu espero que ilustrativo, é examinar o artigo 26 da LINDB, acrescentado pela Lei 13.655, estabelecendo a sua relação com o processo civil, mais especificadamente com o processo civil coletivo, com a tutela coletiva de direitos. Antes de começar a examinar o artigo 26, antes de colocar na tela e começar a examinar, eu gostaria que vocês se lembrassem de uma premissa importante para quem está querendo compreender a nova LINDB ou os novos artigos da LINDB, é que esses novos artigos da LINDB vieram para cuidar de problemas relativos ao direito público. A LINDB, em sua redação originária, estava muito relacionada ao direito privado. Tanto que, inicialmente, a LINDB era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. Só depois ela foi alterada para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Exatamente por ser uma lei de sobredireito, uma lei geral, uma lei que serve para ajudar a compreender o direito como um todo, exatamente nessa linha, a Lei 13.655, essa que eu estou comentando, ela acrescentou à LINDB artigos que cuidam do direito público. Por isso que publicistas estão falando sobre essas mudanças. Os publicistas estão mais de olho do que os civilistas em relação a esse ponto. Então é dentro desse contexto que vocês devem compreender o artigo 26 da LINDB, que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá? Joga na tela. Vejam o que diz o artigo 26 da LINDB. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, olha o que eu tinha falado, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa, vamos marcar aqui a autoridade administrativa, poderá, após oitiva do órgão jurídico, vamos marcar aqui órgão jurídico, e, quando for o caso, após realização de consulta pública, vamos marcar aqui consulta pública, e presente razões de relevante interesse geral, vamos colocar aqui interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Veja que é um dispositivo longo, mas não é difícil de ser compreendido. A primeira coisa que vocês têm que entender é que se trata de um dispositivo que autoriza a celebração de um negócio jurídico entre uma autoridade administrativa e os administrados interessados naquele assunto. Que assunto? Uma irregularidade, uma incerteza,
uma situação contenciosa envolvendo determinada norma de direito público. Ou seja, é a administração pública de um lado e o administrado do outro. Esses dois celebram um negócio jurídico, chamado aqui de compromisso. Então nós estamos diante aqui de uma norma, meus caros, de direito público, que regula um negócio jurídico celebrado pela administração pública e pelos administrados. Portanto, uma norma de direito público que se insere num contexto histórico que já vem de um certo tempo, que estimula uma forma de administração pública que tenda à consensualidade. A consensualidade vem invadindo o direito público já há muito tempo. Tanto que todos vocês sabem, já ouviram falar em parcerias público-privadas, já ouviram falar nos acordos de leniência, que são, todos eles, negócios jurídicos envolvendo o direito público. Já ouviram falar em arbitragem e administração pública. Então a consensualidade ela vem invadindo o direito público já há muito tempo. Esse dispositivo ele é mais um nesse contexto, porque é um dispositivo que prevê a possibilidade de um acordo envolvendo a administração pública e os interessados na discussão sobre uma regra de direito público. Então, esse é um ponto importante para vocês começarem a examinar esse artigo 26. O segundo ponto é: que negócio é esse? Que tipo de negócio é esse? Meus caros, esse negócio, regulado no artigo 26, é um compromisso de ajustamento de conduta. O compromisso de ajustamento de conduta, acho que boa parte de vocês conhece, é um negócio jurídico que serve à solução consensual de problemas de direito coletivo. Problemas de direito coletivo. O compromisso de ajustamento de conduta, ele está previsto na Lei de Ação Civil Pública, lá em 1985, no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei de Ação Civil Pública, que prevê a possibilidade de exatamente se fazer um negócio jurídico que ajuste a conduta ao que determina o direito. E esse negócio jurídico é um negócio jurídico que serve à solução de problemas coletivos. O que eu entendo? Eu entendo que o artigo 26 da LINDB, acrescentado pela Lei 13.655, ele prevê, ele cuida de um compromisso de ajustamento de conduta. Não por acaso, reparem bem, joga na tela aí, não por acaso, vejam que ele fala em compromisso, veja que ele fala em compromisso, veja que ele fala em interesse geral, veja que ele fala em interesse geral. Exatamente colocando, no meu modo de ver, esse negócio num contexto de tutela coletiva e, portanto, se valendo da clássica palavra compromisso de ajustamento de conduta. Então, essa é a segunda premissa da minha exposição. A primeira foi: o dispositivo está dentro de um contexto que estimula o consenso na administração pública, ou estimula a solução consensual dos conflitos no âmbito da administração pública. Segunda premissa: ele regula um negócio jurídico que é o compromisso de ajustamento de conduta previsto desde 85 no nosso direito. E aí vem a terceira premissa. Exatamente porque se trata de uma regra que disciplina o compromisso de ajustamento de conduta, esse dispositivo deve ser compreendido conjuntamente com as demais regras que cuidam do compromisso de ajustamento de conduta. Não por acaso, volta na tela aí, Rafa, percebam que o texto fala: observada a legislação aplicável. O que é essa legislação aplicável? Sobretudo, é a que cuida, a que disciplina a possibilidade de acordo envolvendo tutela coletiva. Então, eu entendo que esse artigo 26, ele vai se somar à previsão da Lei de Ação Civil Pública, artigo 5º, parágrafo 6º, vai se somar às resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público,
que cuidam do compromisso de ajustamento de conduta. Porque há várias resoluções que cuidam. A resolução 23, a resolução 118 e a resolução 179. 23, 118 e 179 do Conselho Nacional do Ministério Público, elas disciplinam o compromisso de ajustamento de conduta, embora disciplinem o compromisso apenas para o Ministério Público. Mas, e é bom que se diga, nossa legislação sobre o compromisso de ajustamento de conduta é uma legislação muito insuficiente, é muito tímida. Nós temos a Lei de Ação Civil Pública, que prevê em um parágrafo, e só. São essas 3 resoluções do CNMP que melhoram o regramento. Então, o que é que eu estou defendendo? E essa é a terceira premissa da minha exposição. Nós temos agora a previsão da Lei de Ação Civil Pública, nós temos as resoluções do CNMP como um padrão normativo a ser observado, e temos agora o artigo 26. O artigo 26 é mais uma fonte de disciplina do compromisso de ajustamento de conduta no Brasil. E eu entendo, meus caros, Rafa, tá travando aqui, ó, Rafa. Eu entendo, exatamente por causa disso, que o parágrafo 1º do artigo 26, que a gente vai ver já, assim que liberar aqui, o parágrafo 1º do artigo 26, que traz uma série de exigências que o compromisso deve observar, ele passa a ser um parágrafo que serve a todos os compromissos de um modo geral, aos compromissos de um modo geral e não apenas a esse. Ou seja, tentando preencher essa lacuna normativa que nós temos sobre compromisso, já que há muito poucas normas, muito poucas fontes normativas que cuidam do assunto, a Lei de Ação Civil Pública em um parágrafo e essas 3 resoluções do CNMP, me parece que esse parágrafo 1º do artigo 26, quando traça exigências formais para o compromisso, serve como parâmetro para qualquer compromisso celebrado em qualquer situação. Então, o que é que eu quero defender? Eu quero defender que agora as normas relativas aos compromissos de ajustamento de conduta sejam interpretadas conjuntamente, harmonicamente. Então, vamos dar uma olhada no parágrafo 1º do 26. Olha o que diz, ó. O compromisso referido no caput deste artigo, 1. Buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Isso vale para qualquer compromisso. 2. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. 4. Já que o 2 foi vetado. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Ora, acreditem, não havia lei que dizia obviedades como essas, que são obviedades, mas não havia. Agora há. Então, esses 3 incisos que trazem 3 exigências para que o compromisso seja válido, são incisos que, no meu modo de ver, se somam às normas que regulam o compromisso, a Lei de Ação Civil Pública e as 3 resoluções do CNMP, e formam hoje o bloco normativo que disciplina o compromisso de ajustamento de conduta no Brasil. Vocês vão pensar assim, mas Fred, as resoluções do CNMP são resoluções do CNMP. Então, disciplinam o compromisso celebrado pelo Ministério Público. E não é apenas o Ministério Público que pode celebrar compromisso. É verdade. Essa é uma boa reflexão. Sucede que pela ausência de regulamentação, e não realmente é muito pouca, nada impede que nós utilizemos essas resoluções do CNMP como parâmetros a serem observados. Fazendo as adaptações, adaptações decorrentes do fato de não ser o Ministério Público celebrando, mas podemos usá-las como parâmetro e eu acho que é importante usar. Pelo menos no meu livro de tutela coletiva eu uso muito essas resoluções como parâmetro. Então, essa é a terceira premissa. Então, nós estamos falando de uma norma que se insere num contexto histórico de estímulo à autocomposição.
Nós estamos falando de uma norma que cuida do compromisso de ajustamento de conduta, portanto, de um negócio jurídico celebrado pela administração e pelo administrado. E terceiro, exatamente por conta disso, é uma norma que se junta a outras normas, formando um bloco normativo que regula o compromisso de ajustamento de conduta, que é composto pela Lei de Ação Civil Pública, parágrafo 6º do artigo 5º, as 3 resoluções do CNMP que eu mencionei e esse dispositivo. De modo que o parágrafo 1º do 26, ele vale como diretriz geral para todos os compromissos de ajustamento de conduta. E aí vem, meus amigos, as duas grandes diferenças que esse dispositivo traz. A primeira grande diferença em relação ao que a gente tinha diz respeito à legitimidade para celebrar o compromisso. Notem, joga na tela aí, Rafa, que o artigo 26 fala de autoridade administrativa, que é uma designação muito genérica. Qualquer autoridade administrativa. A Lei de Ação Civil Pública, quando falava do compromisso de ajustamento de conduta lá, dizia que apenas os órgãos públicos legitimados à ação civil pública poderiam celebrar compromisso de ajustamento de conduta. Então, a Lei de Ação Civil Pública diz: quem pode celebrar compromisso de ajustamento de conduta são os órgãos legitimados à ação civil pública. Ministério Público, Defensoria Pública e entes públicos. União, Estado, município. Então, um número bem reduzido. Vem o artigo 26 e diz: não. O compromisso que tenha este objeto aqui, eliminar irregularidade, incerteza, situação contenciosa na aplicação de direito público, esse compromisso aqui pode ser celebrado por qualquer autoridade administrativa. Então, houve uma ampliação da legitimidade para celebrar o compromisso. Se nós compararmos com a Lei de Ação Civil Pública, desde que o compromisso tenha esse objeto. Ou seja, compromisso com esse objeto aqui, ele pode ser celebrado por um maior número de autoridades administrativas do que o compromisso regulado pela Lei de Ação Civil Pública, que serve à tutela coletiva de um modo geral. Então, essa é uma distinção importante. Uma outra novidade, que está também nesse contexto, um contexto histórico interessante, é o que diz esse trecho aqui do artigo 26, que fala em quando for o caso, após realização de consulta pública. Notem que o legislador, ele previu a possibilidade de uma consulta pública feita no âmbito administrativo para a celebração de um negócio administrativo. Então, a consulta pública ainda no âmbito administrativo. Ora, uma previsão como essa está completamente em consonância com as transformações do direito brasileiro de um tempo para cá. Hoje em dia, se quer trazer cada vez mais o administrado para próximo da administração pública, se quer ouvir o administrado. Então, consultas públicas, ainda no âmbito administrativo, elas são muito interessantes e estão previstas expressamente agora no artigo 26 para celebrar um compromisso de ajustamento de conduta. Uma regra, uma coisa realmente em conformidade com o nosso tempo. Tanto é assim que a resolução 82 do CNMP, continua sendo o Ministério Público, mas está dentro desse contexto, a resolução 82 do CNMP, que não é uma daquelas 3 que eu mencionei, nem é a 23, nem é a 118, nem é a 179, é a 82. É uma resolução que cuida das audiências públicas extrajudiciais feitas pelo MP. Então, a resolução 82 do CNMP é uma resolução que disciplina e estimula que o Ministério Público também faça audiências públicas extrajudiciais, portanto, fora da justiça, para poder ouvir a comunidade e tomar as suas atitudes. A lógica aqui é a mesma. Acho, inclusive, que essas consultas públicas podem ser feitas em audiências públicas,
não precisa ser só consulta pública em internet, pode ser em audiências públicas, e nada impede que a gente utilize a resolução 82 do CNMP como um padrão para consultas públicas no âmbito administrativo, como essa prevista aqui. E para terminar a análise desse artigo 26, que é interessantíssimo, uma última observação. Notem que o artigo 26 ele exige que o compromisso, para ser válido, ele passe pelo órgão jurídico. Tanto que ele fala aqui, ó, após oitiva do órgão jurídico. O que é esse órgão jurídico? Essa expressão bizarra, porque aqui é uma expressão bizarra. Órgão jurídico aqui, meus caros, é a procuradoria jurídica que está vinculada àquele ente da administração. Todo ente da administração tem uma procuradoria jurídica a ele vinculada. Então, onde se lê aqui órgão jurídico, leia-se procuradoria, portanto, a advocacia pública responsável ou que cuida daquele ente que está para celebrar o compromisso. Então é preciso ouvir a advocacia pública. Órgão jurídico aqui é a advocacia pública. E aí veja, se por acaso nós estamos diante de um município que não tem uma procuradoria organizada, há sempre um advogado que cuida dos interesses do município, contratado pelo município. Ainda que seja um advogado de confiança do prefeito, não seja um procurador municipal, como cargo, em alguns municípios não existe uma procuradoria do município, mas sempre há quem exerça o papel de advogado público. Portanto, é preciso que haja aqui uma consulta, né, uma análise prévia da juridicidade do compromisso feita pelo respectivo órgão com essa competência. Então, era isso que eu queria dizer, meus caros. Queria colocar vocês nesse artigo 26, quer dizer, queria posicionar o artigo 26 no contexto do direito como um todo. Não dá para você interpretar o artigo 26 ignorando que ele faz parte de um sistema, né? Um sistema de solução consensual de conflitos coletivos que se dá por meio de um instrumento chamado compromisso de ajustamento de conduta. E esse artigo 26 vai nessa linha, traz novidades importantes, que amplia a legitimidade, conforme a gente viu, e traz diretrizes que não existiam antes em lei e agora estão aqui no parágrafo 1º do artigo 26 e que servem como modelo para o nosso sistema. Era isso, espero que tenha sido útil. Aquele abraço.